Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz assim, ó, construa o gráfico, no caso de um período completo, e dê o domínio, a imagem e o período de cada função. Sugestão, para construí-lo, reveja os gráficos de seno e cosseno, né? Porque aqui vai trabalhar com gráficos de cosseno e seno, certo? Então na letra A ele diz assim, ó, f tal que f de x seja igual ao cosseno de 3x. Então nós vamos analisar a f de x na letra A, ó, f de x igual cosseno de 3x. Nesse caso, pessoal, a gente aprendeu a resolver o gráfico do cosseno de x e não de 3x, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 3x em uma letra só. Então, eu vou dizer isso aqui, ó. Cosseno de 3x, eu vou trocar pela outra letra. Eu vou dizer que é igual ao cosseno da letra t, certo? O cosseno de t a gente sabe fazer, certo? Eu vou fazer uma tabelinha só para a gente relembrar. Então, nessa tabelinha, eu vou colocar, ao invés de 3x, eu vou botar o t. Por exemplo, deixa eu fazer um cálculo aqui para ficar melhor de vocês entenderem. Eu vou dizer que 3x é igual a t, né? Porque eu posso cortar cosseno com cosseno. E o nosso x, na verdade, vai ser o t dividido por 3, ó, porque o 3 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, a tabelinha que a gente vai construir para todas as questões, né, todas, vai ser o seguinte. Deixa eu fazer até aqui, se eu precisar de mais, eu aumento a nossa tabela. Então, eu vou colocar na primeira coluna aqui, né, a letra T, e aqui vai ser o nosso x, certo? Aí eu vou usar essa função. Qual é o período de uma função do tipo cosseno? É de 0 a 2π, é dar a volta completa. Então, eu vou calcular primeiro quando t é 0, depois quando t é 90 graus, que é π sobre 2, depois quando t é π, que é o 180, depois 3π sobre 2, que é 270, e depois a volta completa, 2π, certo? Eu vou fazer esse cálculo aqui. Deixa eu aumentar essa tabelinha. Só que o gráfico que a gente vai fazer é analisando o cosseno de t, certo? A gente vai fazer o gráfico do cosseno de t. Então, quando t é zero, coloca zero no lugar de t aqui, ó. Vai ficar x igual 0 dividido por 3, o x vai ser zero. Quem é o cosseno de zero? 1, certo? Quando x for zero, nossa resposta é 1. Quando o x for π sobre 2, vai ficar π sobre 2 dividido por 3. Dividir por 2 e por 3 é dividir por 6, então vai ser π sobre 6, certo? E quem é o cosseno de π sobre 2? Quem é o cosseno de 90 graus? Né? É zero, tá? Nem está à direita, nem está à esquerda, certo? Então, nossa resposta aqui é zero. Quando t for π, aqui vai ser π sobre 3. Então, o x é π sobre 3, certo? Aí, quem é o cosseno de π? Π está na parte do lado esquerdo, é menos 1, né? Então, aqui vai ser menos 1. Depois é o de 270 graus, que também é zero. Mas o valor de x vai ser quanto? Vamos imaginar aqui, ó. 3π sobre 2 dividido por 3. Corta o 3 com 3, vai ficar π sobre 2, certo? Então, vai ficar π sobre 2. Eu estou fazendo esses cálculos de cabeça, pessoal, mas o ideal é que vocês escrevam, certo? Eu vou até colocar esse que é mais trabalhoso. X é igual, no lugar do t, os 3π sobre 2 e está sendo dividido por 3. Conserva o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Ó. Corta 3 com 3, π vezes 1 dá π sobre 2. Foi o que eu coloquei aqui, certo? Vou apagar, foi só para vocês entenderem o meu raciocínio. Então, quando o cosseno é 2π, a resposta dá 1, certo? Então, quando aqui em cima for 2π, vai ficar 2π sobre 3. Isso quer dizer que se eu utilizar no lugar de x 0, aqui seria 3 vezes 0, daria 0 também, certo? Se eu utilizasse π sobre 6, aqui era 3π sobre 6, que é a mesma coisa que π sobre 2. Então, eu vou fazer o gráfico dessa tabelinha. Para fazer o gráfico, eu vou precisar de mais espaço. Eu vou colocar esses cálculos aqui, ó, certo? E vamos fazer o gráfico agora. Nosso gráfico, eu vou desenhar primeiro os eixos,
certo? O eixo X e o nosso eixo Y. Então vamos analisar o seguinte, ó, vou colocar Y aqui e vou colocar X aqui. Os períodos de t é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que dá a volta completa. Mas eu vou notar o x, ó. Então, vou colocar o 0, que é aqui. Quando o x é 0, o cosseno de t foi quanto? 1. Então, vamos supor que o 1 é aqui, ó. Certo? Então, quando o x é 0, o y deu 1. Aí, quando o x for π sobre 6, eu vou dar um espaço aqui de 2 unidades. Π sobre 6, o cosseno deu 0, passou aqui. Depois, quando foi π sobre 3, que é um espaço de 2 unidades, aqui, ó, π sobre 3, o cosseno deu menos 1, deu aqui embaixo, ó, menos 1, então passa aqui, certo? Depois, quando π for π sobre 2, o x, o nosso cosseno deu 0, então vai ser aqui, ó. E para finalizar a volta completa, 2π é 2π sobre 3. Então, quando for 2π sobre 3, deu 1, né? A resposta foi 1. Então, o meu gráfico vai fazer isso, ó. Vem aqui curvando, né? Que a função cosseno, ela é uma curva. Aí vem aqui embaixo, sobe aqui e faz isso aqui, ó. Aí é lógico que esse gráfico ia continuar. Só que ia continuar repetindo o que foi antes, ó. Ia repetir esse espaço. Ele quer só de um período. Então, o domínio da função, que ele está pedindo domínio, né? A imagem e o período. Então, o domínio de f na letra A, como é uma função cosseno, ela é os números reais. Domínio é o conjunto dos números reais. A imagem é até onde o gráfico vai no eixo y. Vai do 1 ao menos 1. Então, é um intervalo fechado. Do menos 1 ao 1. Beleza? E por fim é o período. O período é quando a função é do zero até a função começar a se repetir. Então foi até aqui, ó. Ela vem daqui até lá no início, certo? Isso aqui é o período. Então período começou a repetir no 2π sobre 3. A partir daqui vai repetir. Então é 2π sobre 3. Nossa resposta é isso tudo, certo? Da letra A. Agora vamos para a letra B. Deixa eu baixar aqui essa letra A. Tá lá embaixo de tudo mesmo, para não atrapalhar os cálculos das outras. Então, vou deixar A aqui. Vamos para a letra B agora. A letra B envolve módulo, né? Então, eu quero só a parte positiva. Então, vamos construir aí a tabelinha para x, seno de x e módulo de seno de x para a gente entender. Então, eu vou colocar aqui na minha tabelinha. Deixa eu fazer aqui a linha. 2, 2, 2. Aqui. Vamos lá. Ó, vou atribuir valores para x, nós vamos ver quem é o seno de x, mas o que a gente quer fazer o gráfico é o módulo do seno de x, certo? Então, eu vou trabalhar com seno. Eu vou botar o período aqui, ó, 0, π sobre 2, que é 90 graus, π, que é 180, 3π sobre 2, que é o 270, e 2π, que dá a volta completa. Quem é o seno de zero? Nem está em cima, nem está embaixo. Então, é zero. Módulo de zero é zero, certo? Aí, quem é o seno de π sobre 2? 1. Quem é o módulo de 1? 1. Quem é o seno de π? 0. Quem é o módulo de 0? 0. 3π sobre 2. Lembrando, seno de 270 está na parte de baixo, é menos 1. Só que o módulo de menos 1 é 1, certo? Então, observe que começou a repetir já, ó. Então, o período vai até aqui, mas a gente vai construir o gráfico para entender. Quem é o seno de 2π? 0. Quem é o módulo de 0? 0, certo? Então, eu vou fazer o gráfico disso aqui, lembrando que isso é a letra B. Então, fazendo o nosso gráfico aí, pessoal, ó, vou representar o eixo... Opa! Tem que começar de baixo para cima, né? O eixo Y aqui e o eixo X aqui. Vamos tentar entender bem direitinho aí, ó. Eixo X, eixo Y. Então, vou começar no zero. Quando o x foi zero, o módulo deu zero. Então, passa aqui, ó.
Quando x foi π sobre 2, eu vou colocar aqui todos os pontos. Ó. Π sobre 2, depois π, depois 3π sobre 2, depois 2π. Vem até aqui o nosso gráfico, certo? Vou fazer até aqui o desenho, mas a gente vai entender melhor. Quando foi π sobre 2, a resposta deu 1. Deu positivo aqui em cima. 1, certo? Então, o gráfico faz isso aqui, ó. Quando deu π, foi para 0, vem para cá. Então, o gráfico faria isso aqui, né? Faz isso aqui. Quando deu 3π sobre 2, né? O x é 3π sobre 2, o nosso seno dá menos 1, mas o módulo de seno dá 1. Ou seja, viria para aqui para cima novamente. E o de 2π viria para 0, vem para cá. Então, o gráfico ia fazer isso aqui novamente, ó. Ia se repetir. Então, o período é até onde começa a repetir. O período é até aqui, ó. Certo? Isso aqui é o nosso período. E a imagem não tem negativo. A imagem é do 0 ao 1. Certo? Então, vamos notar aqui, ó. Domínio de f é igual aos números reais. Beleza? Quem é a imagem? A imagem vai dizer... A imagem de f, né? Deixa eu colocar assim, peraí. Imagem de f vai de 0 até o número 1. E, por fim, é o período. O período vai de 0 a π. Então, o período é π, certo? Começa a repetir a partir de 180 graus, de π em π. Beleza? Finalizamos aqui a letra B. Vamos para a letra C agora. A letra C também é bem interessante. Deixa eu baixar aqui um pouco, botar acima da A. Tá aqui. Vamos para a letra C. A letra C é 2 vezes o seno de x. Então, é parecido com o gráfico do seno de x, só que multiplicando por 2. Então, vamos fazer aquela tabelinha novamente, para a gente entender bem. Eu vou fazer a tabelinha aqui, pessoal, que fica mais espaço para fazer o gráfico, certo? Então, vamos colocar aqui aquele mesmo período que a gente vinha utilizando. Né? Vai ser, deixa eu soltar a linha, vai ser x, seno de x, que é a função que está sendo utilizada, e 2 seno de x, que é a função completa, né? Então, quando x for 0, quando x foi π sobre 2, quando x foi π, quando x foi 3π sobre 2 e quando x for 2π. Aqui é a volta completa. Então, quando x for 0, seno de 0, 0. Quando x foi π sobre 2, seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Seno de 2π, 0. Aí, isso tudo está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Pronto, agora vamos fazer o gráfico, né? Eu vou fazer aqui, ó, o eixo Y e aqui o eixo X. Lembrando que a gente está na letra C. Então, eu vou dizer que aqui é X, aqui é Y. E a nossa função começa no 0. Quando x é 0, o seno de 2x deu 0. Passou aqui. Depois eu vou marcar aí, ó, o π sobre 2. Então, π sobre 2. Quando x foi π sobre 2, o seno de 2x, 2 seno x foi 2. Então, está aqui em cima. Eu vou colocar aqui, ó. Vou dizer que é 2, certo? Então, o ponto é esse, ó. Aí, quando x foi π, que é o próximo ponto, nossa resposta deu 0. Passa aqui, certo? Quando x foi 3π sobre 2, a nossa resposta deu menos 2. Então, menos 2 está embaixo, ó. E 3π sobre 2 está aqui, ó. 3π sobre 2. Então, a resposta vai dar aqui embaixo. Depois, é quando o x for 2π. Nossa resposta vai dar 0. Então, 2π aqui, ó, 0. Então, o gráfico ele começa subindo, depois desce, né? Desce mais um pouco e começa a subir novamente. A partir daqui, ó, o gráfico ia repetir o que está sendo posto lá no início. Então, o período é daqui até aqui, ó, que é quando começa a repetir. Isso é o período. A imagem é do 2 até o menos 2, né? Isso é a imagem. Então, vamos lá, ó, domínio de f.
conjunto dos números reais. A gente aplica qualquer valor para x, certo? A imagem de f da nossa função é do conjunto fechado do menos 2 até o 2. E o período é o que está exposto aqui. Quando começa a repetir, o período é 2π, certo? E aqui a gente finaliza. Eu espero que tenha dado para entender. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.